Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago-vos o caso da Fanny Adams, que é um caso bastante antigo, aconteceu em 1800, portanto é bastante antigo, eu não sei se vocês conhecem, mas é um caso brutal, porque ela era uma criança de 8 anos e ela foi brutalmente assassinada. Causou bastante revolta na época e ainda continua a causar nos dias de hoje, e já foi há bastantes anos atrás. Fanny Adams era uma menina de 8 anos. Ela nasceu a 30 de abril de 1859 em Alton, na Inglaterra. Ela era filha de Harriet e George Adams e tinha 5 irmãos. A Fanny era descrita como uma criança muito inteligente, muito sorridente e apesar dela ter apenas 8 anos, ela podia ser facilmente confundida com uma adolescente de 12, 13 anos porque ela era bastante alta para a sua idade e aparentava ser mais velha do que aquilo que era realmente. Portanto, ela podia ser facilmente confundida com uma adolescente de 12, 13. Aquela era uma área onde as pessoas se dedicavam bastante à produção de cerveja e então existiam bastantes campos e a Fanny costumava passar então os seus dias a brincar com uma outra menina de 8 anos chamada Minnie Warner, super unidas, super coladas, tipo faziam tudo juntas, passavam os dias a brincarem as duas, elas eram super, super amigas, super inseparáveis. A 24 de agosto de 1867, a Fanny estava então a brincar com a sua amiga Minnie e com a sua irmã Lizzie. E como aquele era um dia bastante quente, era verão, estávamos em agosto, elas passaram o dia a brincar no jardim da casa da Fanny. Só que a certa altura elas começaram a ficar aborrecidas e decidiram então pedir à mãe da Fanny se podiam ir até a um prado, a um campo que existia ali perto para brincarem lá então nesse prado, nesse campo. A mãe da Fanny acabou por deixá-las ir porque nesse dia a mãe da Fanny andava um pouco atarefada a fazer limpezas em casa e então digamos que até era bom se ela não tivesse as 3 crianças ali por perto. Pelas 5 da tarde, a Minnie e a Lizzie estavam a brincar quando foram abordadas por uma vizinha chamada Mr. Gardner, que lhes perguntou onde estava a Fanny. E a Lizzie e a Minnie disseram que quando estavam a brincar no prado foram abordadas por um homem muito bem vestido, com uma aparência muito elegante, tipo com chapéu, com um casaco comprido, preto. E elas não sabiam o nome desse homem, mas já o tinham visto várias vezes na cidade e na igreja. E esse homem ficou então ali a conversar um pouco com elas, só que a certa altura ele deu uma moeda à Fanny e perguntou-lhe se ela queria ir com ele até à cidade de Sheldon, que ficava a poucas horas dali. E, obviamente, as outras meninas também queriam ir, não queriam ficar ali sozinhas, né? Só que ele terá-lhes dado 3 moedas para elas irem comprar doces e para o deixarem então a sós com a Fanny. A Fanny não queria ir com ele a lado nenhum. A Fanny já estava a ficar assustada, ela não queria ir com ele, ela queria ficar ali com as amigas a brincar. Só que esse homem começou, entretanto, a pensar: porque é que eu estou a discutir com uma miúda de 8 anos? Se eu simplesmente posso pegar nela e fugir com ela daqui. E então foi isso que ele fez. Ele, a certa altura, pegou na Fanny, pegou nela ao colo e fugiu com ela. A senhora Gardner perguntou então o porquê delas não terem dito a ninguém o que tinha acontecido mais cedo e elas disseram que elas tinham dito à mãe da Minnie que a Fanny tinha sido levada por um homem, mas a mãe da Minnie desvalorizou completamente a situação e mandou-as ir brincar para a rua. E digamos que quando uma criança de 7, 8, 9 anos conta a um adulto algo que ela pensa que seja grave e esse adulto desvaloriza completamente a situação, automaticamente essa criança vai pensar que se calhar aquilo não era assim tão grave e então elas, como a mãe da Minnie desvalorizou completamente a situação, elas, ok, não deve ser grave e então está tudo bem. E então elas, ok, não disseram a mais ninguém e foram brincar. E vocês agora devem estar a pensar, então, mas porquê que a mãe da Minnie desvalorizou completamente a situação? Porque estávamos em 1800 e em 1800 o índice de criminalidade era bastante baixo, tipo, não acontecia nada, ninguém iria pensar que uma criança iria ser sequestrada e também a mãe da Minnie pensou que elas estariam a brincar, que fosse uma partida, fosse uma brincadeira e então simplesmente não ligou.
A senhora Gardner correu então para a casa da Fanny para contar à mãe dela o que estava a acontecer e a mãe da Fanny entrou completamente em pânico, completamente em choque e então as duas, a mãe da Fanny e a senhora Gardner, decidiram ir então até ao prado ver se encontravam a Fanny e esse homem desconhecido. Quando elas iam a caminho, elas acabaram por se cruzar com um homem que encaixava na descrição dada pela Minnie e pela Lizzie. E esse homem era Frederick Barker, um homem de 29 anos que era um solicitador, um homem bastante respeitado na cidade, com um cargo bastante importante. E elas perguntaram-lhe então se ele tinha visto alguma coisa de estranha. E ele disse que sim, ele disse que tinha visto as três crianças a brincar no prado e que tinha-lhes dado dinheiro para elas comprarem doces, o que era habitual ele fazer com as crianças que ele via na cidade, tipo, ele costumava dar dinheiro às crianças para comprarem doces, o que é estranho, mas que depois tinha ido embora e não as tinha visto mais e elas tinham ficado ali a brincar e não sabia de mais nada. Só que a senhora Gardner e a mãe da Fanny não engoliram esta história, porque a Minnie e a Lizzie tinham dito que ele tinha levado a Fanny, portanto elas disseram-lhe que era melhor ele dizer o que é que tinha feito com a Fanny antes que elas fossem dizer tudo à polícia. E digamos que o Frederick não se mostrou nada, mas nada mesmo, preocupado. Basicamente ele disse: façam o que vocês quiserem, eu não tenho nada a ver com o caso. As duas mulheres decidiram então ir para casa porque talvez tivesse sido apenas um engano, que as miúdas se tivessem confundido, que fosse apenas uma partida e que a Fanny estivesse a brincar com outras crianças e que ao final da tarde voltaria para casa. Só que entretanto as horas começaram a passar, bateram 7 da tarde e a Fanny ainda não tinha voltado. E a mãe dela nesse momento sabia que alguma coisa tinha acontecido porque a Fanny voltava sempre para casa antes de anoitecer. Portanto, alguma coisa de grave teria mesmo acontecido. E então ela decide mais uma vez ir procurar pela filha e, entretanto, vários moradores decidem juntar-se às buscas para ajudarem, até que um homem chamado Thomas Gardner avista algo estranho no prado. E quando ele se aproxima, ele vê que se trata da cabeça decapitada de uma criança espetada numa estaca e no chão estavam várias partes do corpo espalhadas. Como a Fanny era a única criança que estava desaparecida, não existiam dúvidas de que era ela que estava ali. A mãe dela ficou completamente em choque, mas ainda assim a primeira coisa que ela quis fazer foi correr para um café ali próximo, onde o seu marido estava a jogar cricket, para o avisar então do que tinha acontecido. Só que no caminho, como ela estava em completo stress, em desespero total, porque tinha obviamente acabado de saber que a sua filha tinha sido brutalmente assassinada, ela acabou por desmaiar e então quem deu a notícia ao pai da Fanny foi uma outra pessoa. Ao saber o que tinha acontecido, o pai da Fanny ficou numa revolta total, como vocês com certeza devem estar a imaginar, e então ele saiu do café a correr, foi até casa, pegou numa arma e queria ir atrás do responsável. Só que os vizinhos não o deixaram ir e disseram que era melhor ele ter calma, não fazer justiça pelas suas próprias mãos e deixar a polícia fazer o seu trabalho, porque justiça seria feita e era melhor ele ter calma. Algumas fontes dizem que nessa noite os vizinhos tiveram mesmo que ficar à porta da casa para terem a certeza de que ele não saía de casa para fazer justiça pelas suas próprias mãos, porque ele estava completamente em revolta e poderia fazer uma asneira. O corpo da Fanny foi completamente desmembrado, o corpo dela foi espalhado por todo o prado e só para vocês terem uma noção, os olhos dela foram encontrados no fundo do rio. Apesar de várias partes do corpo terem sido encontradas ali onde estava a cabeça, muitas partes do corpo ainda estavam desaparecidas. Várias pessoas da aldeia começaram a formar grupos para ajudarem a encontrarem as partes do corpo que faltavam, a encontrarem evidências, a arma do crime e possivelmente o responsável pelo aquele assassinato macabro. E usaram um pub, um café que existia ali perto, chamado Leather and Bottle, para ser o ponto de encontro, ou seja, aquele café, aquele pub, passou a ser o ponto de encontro das pessoas da aldeia. Era ali que as pessoas iam para dizer o que tinham encontrado, para onde as partes do corpo da Fanny também foram levadas. Eles levaram as partes do corpo para ali, para aquele bar. Só que há quem diga que isto prejudicou bastante a investigação, porque digamos que existiam dezenas, centenas de pessoas a pisarem a cena do crime, a pisarem o campo. Já para não falar que as pessoas pegaram nas partes do corpo da Fanny e transportaram-nas para o bar, para o pub. Ou seja, só o facto das pessoas pegarem nas partes do corpo da Fanny e transportarem-nas já estavam a destruir qualquer evidência que existisse.
O Frederick era o principal suspeito e então a polícia decidiu fazer-lhe uma visita, mas como naquele dia já era bastante tarde, a polícia decidiu primeiro ir até ao seu escritório para encontrarem qualquer coisa que o ligasse ao crime e como já era bastante tarde, a polícia achava que ia até ao escritório e seria então mais fácil de procurar porque o escritório estaria vazio àquela hora. Só que quando a polícia chegou lá, o Frederick ainda estava lá a trabalhar, o que era muito estranho porque o Frederick saía sempre do escritório às 8 da noite, portanto era estranho naquele dia ele ainda estar no escritório porque já eram cerca de 9h30 da noite, portanto o que é que ele estava ali a fazer àquela hora ainda? A polícia perguntou-lhe então se ele tinha visto as 3 crianças e ele confirmou que sim, que as tinha visto a brincar no prado e disse-lhes que lhes tinha dado dinheiro e que depois tinha ido embora. Só que entretanto a polícia teve que o mandar calar porque eles tinham que o interrogar num lugar mais seguro, porque como a notícia entretanto se espalhou, várias pessoas começaram a juntar-se em frente ao escritório dele para fazerem justiça com as suas próprias mãos, a quererem entrar no escritório para basicamente o matarem, né? E então a polícia teve que o tirar pela porta traseira, eles tiveram que fugir pela porta traseira do escritório e ele foi então levado diretamente para a esquadra. Ele tinha em sua posse 2 facas pequenas, tinha a camisa suja de sangue e as calças dele estavam molhadas como se ele tivesse tentado lavar alguma coisa, possivelmente manchas de sangue. Mas estas descobertas não fizeram o Frederick tremer. Negava qualquer envolvimento no caso e estava completamente descontraído, como se estivesse no café a falar com os amigos, como se nada tivesse acontecido, nada era com ele. Estão a ver? Para ele não estava a ser interrogado pela polícia, estava simplesmente no café a falar com os amigos. Tipo, ele estava completamente despreocupado. Os colegas que trabalhavam com ele no escritório disseram que naquele dia ele saiu do escritório pela 1 da tarde para ir almoçar e que só voltou pelas 3h30 e que 2 horas depois saiu novamente do escritório. Pelo facto da polícia o ter encontrado às 9h30 a trabalhar ainda no escritório, mostrava que ele tinha voltado para o escritório. Então, nada batia certo, estão a ver? Tudo era estranho. O que é que ele estava ali a fazer àquela hora? E porquê é que ele saiu e voltou do escritório? Nada fazia sentido. E foi no escritório que a polícia encontrou a prova-chave neste caso. No escritório, a polícia encontrou um diário do Frederick e nesse diário, no suposto dia do crime, no dia 24 de agosto de 1867, ele tinha escrito nesse diário a seguinte frase: "Matei uma menina, foi bom e quente." Com todas estas evidências, o Frederick foi detido e foi mandado para a prisão de Alton, enquanto a polícia continuava então a investigação, porque eles queriam evitar que ele tentasse fugir e também queriam protegê-lo, porque, como vocês devem estar a imaginar, o povo estava completamente cheio de raiva a quererem matá-lo, estão a ver? Em outubro desse mesmo ano surgiu uma nova pista. Um menino chamado Alfred Vicente disse que no dia do crime tinha visto o Frederick a sair do campo coberto de sangue e terá ido até ao rio lavar as mãos, lavar as calças, as meias, os sapatos e também o viu a lavar 2 objetos pequenos no rio e depois a colocá-los no bolso. E esses objetos supostamente seriam então as tais facas que ele terá usado para cometer o crime. Foram feitos testes ao sangue encontrado na camisa do Frederick e também nas facas e esses testes revelaram que o sangue era humano e contrariavam então o que o Frederick tinha dito durante um interrogatório, porque durante um interrogatório ele disse que esse sangue era de um animal que ele tinha matado, mas não era, era humano. Só que infelizmente nesta altura ainda não dava para saber de quem era o sangue ao certo, apenas dava para saber se era de um humano ou de um animal, e neste caso era de um humano. Foi também encontrado sangue diluído nas calças, nas meias e nos sapatos do Frederick, o que mostrava que ele tinha claramente tentado lavar vestígios de sangue. O julgamento dele começou a 5 de dezembro de 1867 e a primeira testemunha foi Minnie Warner, a amiga da Fanny. Ela disse que o Frederick as tinha abordado no prado e que lhes tinha dado dinheiro e tinha estado ali durante várias horas a olhar para elas, a brincar, e que depois tinha pegado na Fanny e tinha fugido com ela. Só que isso ia contra a versão que a mãe da Fanny contava, porque a mãe da Fanny disse que quando ela e a Sra. Gardner se cruzaram com o Frederick, ele lhes tinha dito que tinha dado dinheiro às crianças, mas tinha logo ido embora.
A defesa dele tentou alegar insanidade mental porque, segundo eles, o Frederick tinha crescido num ambiente de extrema violência porque o pai dele bebia e o Frederick, ele mesmo, tinha também tentado cometer suicídio por causa de um desgosto de amor. Mas ao verem que estas desculpas não estavam a convencer o juiz, o Frederick tentou alegar que, quando cometeu o crime, ou seja, ele já estava a admitir que tinha cometido o crime, estava sob o efeito de álcool, estava bêbado e não sabia ao certo o que estava a fazer. Só que isso também não batia certo e também não convenceu o juiz. Porque quando a Mr. Gardner e a mãe da Fanny se cruzaram com o Frederick, ele não estava bêbado, ele estava perfeitamente lúcido. Portanto, isto também não convenceu ninguém. E o Frederick acabou então por ser considerado culpado e condenado à morte. Antes de ser executado, ele escreveu uma carta aos pais da Fanny a pedir desculpa e a dizer que estava muito arrependido daquilo que tinha feito. Não sei porque é que ele escreveu essa carta, porque essa carta não servia para absolutamente nada, porque ele matou uma criança de uma forma completamente brutal e não existe qualquer perdão possível para uma coisa dessas. Portanto, eu nem sequer sei porque é que ele escreveu essa carta e se deu ao trabalho sequer de o fazer. A 24 de dezembro de 1867, ou seja, na véspera de Natal, ele foi enforcado em praça pública em frente a uma multidão de cerca de 5.000 pessoas. Mas enfim, malta, este foi o caso, é um caso extremamente revoltante, porque ele matou esta criança, uma criança de 8 anos completamente inocente, sem culpa nenhuma, que estava a brincar com a irmã e com a amiga, que estavam felizes, que estavam a ter um dia... que estavam a viver a sua infância, estão a ver? Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam, partilhem este vídeo com os vossos amigos, deixem o vosso like. Sigam-me também nas minhas redes sociais, marlene.gomes0 no Instagram e marleninha no TikTok. E é tudo, malta, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!